Vindo mais um momento com Cristo. Obrigado você aí que está do outro lado, a você que de alguma forma vai ver esse conteúdo, vai assistir esse vídeo, vai ouvir. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa te trazer um novo ânimo, um fôlego renovado. E nós vamos continuar no livro do Atos dos Apóstolos. Hoje nós temos uma leitura toda especial. Você já reparou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão no caminho de Cristo? Em Eclesiastes 3, versículo 1 a 8, a palavra diz que sempre há um propósito. Para todas as coisas há um propósito debaixo dos céus. Há tempo de plantar, de colher, de nascer, de morrer, de ferir, de sarar. Deus é quem rege todo esse domínio. É Deus quem controla toda essa forma de acontecer as coisas. Seja de perder ou de ganhar, de nascer, de morrer. Para todas as coisas tem um propósito. E a leitura de hoje vai falar justamente disso. Convido você a abrir sua Bíblia. Continuando, no livro de Atos, capítulo 16, tem como título a conversão do carcereiro, versículo 27 até o 34. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou com alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Glória a Deus. Olha só isso. Nós começamos falando do propósito, de todas as coisas. Jesus já tinha advertido nos seus evangelhos que Ele é um Deus onisciente. Ele penetra nos corações e vê o que se passa no meu coração, no seu coração. Jesus fala que nós temos que prestar conta de cada fio da nossa cabeça. E Jesus fala ainda que nenhuma folha cai da figueira sem que seja do conhecimento de Deus. Imagina só isso. E tem vários textos complementos que complementam isso, Imagina que Deus, quando escolheu Jeremias, isso está lá no capítulo 5 de Jeremias, versículo 4, se não me falha a memória, 4 ou 5. Deus diz que escolheu Jeremias antes dele ser um feto. É isso mesmo. Eu fico imaginando, lendo esse versículo, imaginando um monte de embrião correndo, se dirigindo em direção ao colo do útero da mãe de Jeremias, e Deus separando todos eles, deixando ele fecundar. É o que dá a entender. Não tem como entender outra coisa. Já no Salmo 139, versículo 4, Deus fala que o salmista fala, Davi, no seu momento tão aproximado de Deus, ele fala que a palavra não o chega à língua e Deus já conhece toda. Se ele falou isso, ele já teve inúmeros exemplos de que ele pensou em algo e ia fazer e já estava lá prontificado, de acordo com a vontade de Deus. Eu estou fazendo isso para que nós possamos entrar um pouco nessa palavra. Imagina que Paulo e Silas, eles não teriam que ser presos. Não tem sentido se você ver, Paulo e Silas foi preso, sendo que Deus já tinha escolhido Paulo e Silas estava ali com Paulo para fazer a obra de Deus e era o início da igreja primitiva, eles tinham que difundir aquilo porque Deus o determinara desta forma. Por que Deus permitiu? Porque tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Você chegou atrasado hoje no teu emprego? Tem um propósito. Você não conseguiu pagar uma conta que não está deixando você sossegado? Tem um propósito. Todas as coisas têm um propósito. Todas as coisas têm um propósito debaixo do céu. Imagina que Paulo e Silas,
Eles foram presos, açoitados, estavam felizes, aparentemente é o que diz o texto. Eles estavam felizes, porque eles entenderam o propósito. Eles estavam tão felizes, é tão verdade que eles estavam cantando. Se você antecipa alguns versículos desse texto, você vai ver que eles à meia-noite estavam cantando e houve um terremoto e os grilhões se abriram, as grades se abriram e todos saíram. Todos se sentiram livres. Imagina só isso. O propósito de tudo isso era a família do carcereiro. O alvo não era os açoites nas costas de Paulo e de Silas. O alvo não era eles ficarem confinados por algumas horas o dia. O alvo era a família do carcereiro. Deus, ele é aquele que penetra o coração. Certamente ele viu algo no coração daquele homem, que houve uma interferência e ali Deus encontrou morada. E dessa forma ele começou a trabalhar na vida daquele homem, que posteriormente alcançou toda a sua família. Observe que ele se prostrou aos pés, ele queria se suicidar, porque a responsabilidade dele era grande. Naquela época, se você deixasse um infrator, digamos assim, alguém que foi preso, estivesse sob o teu comando, tu era um guarda, né, que guardava o cárcere, se fosse solto, era pena de morte, sem sombra de dúvida. Era uma responsabilidade muito grande. Você tinha que guardar. Desta forma, o carcereiro ficou desesperado. Entrou em choque. Eu vou me matar porque... Mas Paulo bradou uma voz: não faça isso, não te faças nenhum mal, porque nós estamos aqui. Porque o alvo era ele. O sentido não era, o propósito de Deus não era abrir a porta para Paulo e Silas. Paulo e Silas eram livres. A Bíblia diz que o que nos aprisiona é o maligno, o opressor. Deus nos liberta, ainda que estejamos presos. Essa é a grande prova. Paulo e Silas estavam livres, felizes, presos. Dá para entender? Presos e felizes. Quando a cadeia se abriu, Deus se revelou para aquele homem através daqueles dois servos. Olha, eu fiz isso não foi para dar liberdade para eles, foi para dar a liberdade para você. Eu libertei eles, eu quebrei essas cadeias, não para libertar eles para saírem, mas para que através deles eu liberte você e toda a tua casa. Dessa forma, Paulo e Silas falaram para ele: não tenha medo, nós não vamos fugir não, fica tranquilo. E ele se prostrou e perguntou o que podia fazer para que fosse salvo. A resposta que Paulo e Silas deram: crê somente, tu e a tua casa será salvo. Eles foram para a casa deles, ele se regozijou, se batizou, automaticamente toda a sua família também foi alcançada, porque o propósito de Deus não era libertar Paulo e Silas, porque eles já eram libertos. Você, meu irmão, já é liberto. Não tem nada que te aprisione, não tem cadeia, não tem dívida, não tem escassez, nada te aprisiona, porque você já é liberto pelo sangue de Jesus. Você já conhece a verdade. Você tomou posse dessa palavra? Que Deus abençoe a sua vida. E assim como ele fez grandes coisas através de Paulo e Silas, usando-os, Deus possa usar você e usar a mim também. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais essa palavra, por mais essa mensagem. Que nós possamos, Senhor, nos sentirmos livres, porque de fato é o que somos, com o seu precioso e doce sacrifício lá na cruz. Mas que nós possamos ser canal de bênçãos e o Senhor possa nos usar para levar a boa nova a quantos o Senhor quiser. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Obrigado, muito obrigado a você que sempre nos acompanha aqui no YouTube ou lá agora na nossa página no Facebook, Momento com Cristo. Você pode ir lá também no Facebook. Você que não é inscrito pode ir lá no YouTube, Ronaldo Lemos 42, ativar o sininho para receber todas as notificações e todos os dias compartilhar conosco esse versículo bíblico. Muito obrigado e até o próximo encontro.